Devido à estabilidade e os bons salários, aumenta a procura pela carreira militar. Outra vantagem é a formação. O militarismo, por exemplo, disponibiliza uma variedade de cursos, inclusive de graduação. A possibilidade de entrar para uma instituição militar começa já no ensino médio. É possível estudar nas escolas que oferecem educação básica com o objetivo de formar novos oficiais. Durante o tempo que permanecem nas instituições, os alunos recebem a formação do ensino médio acrescida em instrução militar especializada. Os estudantes também realizam uma intensa prática esportiva para aprimorar a condição física. Ao ingressar na academia, em geral, os alunos recebem uma ajuda de custo e, dependendo do caso, estudam em regime de internato, ou seja, têm o direito à moradia. Conforme o profissional ascende na carreira, os salários vão aumentando e, ao se aposentar, os rendimentos são pagos integralmente. Normalmente, o ingresso no serviço militar se dá através dos colégios e academias que formam oficiais. Pode-se candidatar à formação nessas instituições qualquer cidadão brasileiro que preencha os requisitos estabelecidos em lei nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O governo lança consulta pública para mudar lei da adoção. E o projeto pretende acelerar procedimentos e desburocratizar estratégias que asseguram direito ao convívio familiar. Atualmente, no Brasil, 46 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos. Desses, 7 mil podem ser adotados. No entanto, quase 37 mil pessoas aguardam na fila nacional de candidatos a pais adotivos. A repórter Thaís Orlovic conversou com o advogado Wagner Oliva. Wagner Oliva é professor e advogado, ele atua nas áreas civil e criminal e ele pode explicar um pouco melhor sobre esse assunto da questão da adoção. Dr. Wagner, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Dr. Wagner, como será essa consulta pública? Essa consulta ela é feita através do site do Ministério da Justiça. As pessoas interessadas elas poderão estar fazendo um cadastro. E nesse cadastro elas vão enviar sugestões, vão poder opinar, debater sobre o tema, inclusive acompanhar o processo legislativo da lei. Esse não é o primeiro aprimoramento na lei, aconteceram outros. O Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei que foi promulgada em 1990. Em 2009 veio algumas alterações, uma legislação nova, inserindo novos direitos e garantias da criança e do adolescente. Inclusive, algumas condições que permitiam facilitar o processo de adoção, mas com o tempo elas se revelaram insuficientes. E que tipo de projeto pode ajudar a diminuir esse número de adoções? Então, o projeto em pauta, ele visa impor um tempo, estabelecido em lei para que possa facilitar o procedimento de adoção. O que ainda não está claro, o que ainda precisa aprimorar? Então, na legislação atual não está clara a questão do prazo, Hoje a pessoa que tem interesse em adotar uma criança, ele demora anos para conseguir essa pretensão. Então, com um prazo de convivência, no mínimo de 90 dias e no máximo de até um ano, então o projeto, efetivamente, ele vai buscar o que realmente interessa entre as partes. Esse projeto passa a valer a partir do ano que ele for, a partir, por exemplo, ano que vem ele alcança e a partir daí todas as pessoas que pretendem adotar, elas estão dentro dessa questão ou então aqueles que já estão antes, pessoas que já estão há anos aguardando, ela entra também nessa? Entra também, já a partir do momento que a lei ela é promulgada e que passa o período de vacatio legis, que é um período de adaptação da lei, então as pessoas que já estão cadastradas participando do procedimento de adoção já passam a ter os mesmos direitos. Exato. Então, a pessoa que optou em adotar, o que ela precisa fazer? Ela vai procurar um abrigo, ela procura o conselho tutelar, aonde ela vai? Então, ela inicia na vara da infância e juventude, então ela se apresenta com os documentos, lá ela faz um cadastro,
se inscreve e lá ela vai receber uma cartilha com o passo a passo do que ela deve fazer. O que os profissionais hoje da vara da infância, eles buscam, o que eles não aceitam numa adoção? Então, os profissionais da vara da infância e juventude, eles são compostos de juízes, promotores, assistente social, o psicólogo. Então, a pessoa interessada ela é submetida a uma entrevista para se verificar se efetivamente ela tem condições de adotar, em todos os sentidos, né? Social, psicológico, as questões materiais também. Essas são as avaliações que eles Essas são fazem. as avaliações, dentre outras, que se julgarem necessárias. No caso de uma criança órfã, no caso, ela vai a justiça, ela pede para que vá a um abrigo. Necessariamente é essa ordem ou é nessa ordem ou então eles vão para a casa de um parente mais próximo e depois vem essa questão de adoção? Então, na prática, a criança no primeiro momento vai para a casa de algum parente, tá? Mas posteriormente ela deve ser encaminhada para um abrigo para que o juiz da infância e juventude possa também estar avaliando as pessoas que estão interessadas na criança, para que ela se submeta aos mesmos critérios de avaliação. E quais são os direitos garantidos do Estatuto da Criança e do Adolescente? São todos aqueles contidos no próprio Estatuto, que é o direito à vida, à segurança, à saúde, ao lazer, ao ambiente familiar, à proteção, ao carinho. Muito obrigada, Dr. Wagner. Eu que agradeço a participação. Conversamos com o Dr. Wagner Oliva, ele é professor e advogado, atua na área civil e também criminal. Ele falou um pouco sobre o governo que lançou no último dia 4 uma consulta pública para mudar a lei de adoção. Thaís Orlovic, repórter setorial. Veja como fica o tempo amanhã em algumas cidades da região. Pindamonhangaba tem mínima de 15 e máxima de 29. São Sebastião, mínima 17, máxima 23. Cachoeira Paulista tem mínima de 17, máxima de 30. E Jacareí tem mínima de 14, máxima de 27 graus. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco você vai ver. Quase metade das crianças de São Paulo estão acima do peso. Aguarde um instante, voltamos já. Olá, e agora a mamãe de hoje vai abordar um tema muito atual. Como é que a gente faz com o acesso dos pequenos a esse monte de informação e conteúdo violento que eles têm na mídia, nos videogames, em alguns jogos e até brincadeiras com os colegas? Será que isso é prejudicial? Será que isso é uma coisa só da infância e não vai influenciar nada na vida adulta dos pequenos? Então, tudo o que acontece na infância, que é a fase de formação de conceitos, de formação da personalidade, de formação da própria moral, né, das virtudes das crianças, isso vai ser levado para a fase adulta. Tudo que a criança aprende na infância é como ela vai lidar com essas questões na fase adulta. Então, a criança que tem acesso a muitos conteúdos de violência, nessa fase dos 0 aos 6 anos e principalmente dos 3 aos 6 anos, nessa fase em que eles estão ainda transitando muito entre o universo da fantasia e da realidade, que eles estão formando os conceitos, que eles estão aprendendo sobre ética, sobre o amor ao próximo, sobre a vida em sociedade, ter acesso a esse tipo de conteúdo não só vai trazer muita angústia, pode trazer ansiedade, eles não entendem ainda muito bem, como também apresentar um pouco de conflito sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que isso traz para as outras pessoas. E aí acaba que na vida adulta as crianças podem ter certa dificuldade em ter empatia, a compreender esses conceitos, a exercer também aquele sentimento de piedade com o outro, porque ela cresceu, ela teve ali na infância aquilo como se fosse algo comum, essas atitudes agressivas, essas atitudes violentas, ela aprendeu como se fosse algo aceitável. Então, além de ser prejudicial ainda pela questão da maturidade, que eles ainda não têm como identificar que se está certo, está errado, qual que é a consequência daquilo, o que todo esse conteúdo violento traz, eles também podem ficar mais angustiados, mais ansiosos, podem sim se tornar mais agressivos, dado que eles têm esse exemplo, têm essa referência como algo
natural que pode acontecer na vida deles, né? Então a gente pede ao máximo que os pais, educadores, evitem o contato da criança pequena, principalmente até os 6 anos, a esse acesso com conteúdos violentos. Isso não significa alienar a criança, dizer que isso não existe. Se por acaso, em alguma situação, na casa de um amiguinho ou no dia a dia, a criança se deparou ali com aquela situação, falar, isso não é nada. Aí não, aí a gente tem que, dado que veio isso naturalmente da criança, ou que aconteceu uma situação que toda a família ou que a criança se deparou com aquela realidade, aí sim os pais explicam, os pais mostram empatia, os pais mostram piedade, os pais explicam na linguagem da criança o que tudo aquilo significa, mas o que causa essa agressividade, o que causou no outro essa violência, por que a pessoa pode ter feito aquilo. Então aí os pais explicam quando vem naturalmente de uma situação espontânea, tanto da criança ou do cotidiano. Mas permitir ou até incentivar, que a gente vê aí algumas famílias que acham que não, é criança, ele vai entender, isso é fantasia. É exatamente aí que está onde a gente tem que tomar mais cuidado. Por estar na fase da fantasia, que a criança ainda não diferencia tanto a realidade do mundo fantástico, a gente permitir ou até incentivar, a gente pode estar plantando ali nos pequenos que aquilo é uma situação normal, que aquilo é uma atitude aceitável, que a gente tem que aquilo faz parte naturalmente do nosso dia a dia, como algo normal. E não é, a gente sabe que não é, por mais que exista no mundo que a gente vive muita violência, não é normal, não é para ser aceitável e não é para a gente praticar isso no nosso dia a dia. Então tomar muito cuidado, tem um estudo recente que mostrou quanto isso pode trazer prejuízos emocionais, psicológicos para os pequenos. Tomar muito cuidado aí com o acesso que as crianças têm no videogame, nas brincadeiras, nos programas de TV principalmente, proteger a infância, proteger os pequenos para que eles cresçam de um modo mais saudável. E agora a Mamãe de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até nosso próximo encontro.